Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é Ricardo Patitucci, eu sou psiquiatra, também sou diretor clínico da Casa de Saúde São Romão e hoje nós vamos dar seguimento ao nosso centro de estudos, né? Também sou coordenador do centro de estudos e hoje a grande honra de receber o Dr. Licínio Rato, psiquiatra e fundador também da Casa de Saúde São Romão. E agora estamos aguardando a entrada dele para iniciarmos essa conversa, esse bate-papo, em que nós vamos falar a respeito da história da psiquiatria, de como que o Dr. Licínio percebeu toda a evolução da psiquiatria ao longo desses tantos anos de atuação profissional, o que levou ele a montar a Casa de Saúde São Romão. E agora estamos aqui aguardando a entrada do Dr. Licínio para que possamos iniciar a nossa conversa. Pessoal, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma sugestão, vocês fiquem à vontade para mandar aqui escrever, que conforme nós formos desenvolvendo aqui nosso bate-papo, a gente vai colocando essas perguntas para que o Dr. Licínio possa responder. Tá? Estamos aguardando mais um pouco, o Dr. Licínio já tá chegando. Dr. Licínio está por aí já? Vamos ver mais alguns instantes. Ah, agora acho que vai. Ô, Dr. Licínio, boa noite. Ô, meu caro Ricardo Batitude, você vai bem? Tudo bem, Prazer graças a enorme Deus. participar com você, com esse tema aí da evolução da psiquiatria e os seus desafios. Mas antes, se você permitir, eu gostaria de homenagear os nossos colegas médicos que tiveram sua comemoração no dia de ontem, Claro. falando um pouquinho de medicina e médico. Uhum. Eu começaria com o Esculápio, em 1200 anos antes de Cristo. Ele foi Uhum. considerado Deus da medicina e Deus da cura. Uhum. Esculápio, como a grande maioria das pessoas sabe, mas eu já tinha me esquecido e fui dar uma pesquisada, soube que ele nasceu de um parto cesáreo com a mãe morta. E Uhum. Esculápio foi, na época dele, lá na Grécia, um precursor da medicina também. Por isso que ele tinha esse nome de pai da medicina e da cura. Uhum. Esculápio conseguiu, naquela época, fazer os templos de Esculápio, que eu imagino tenham sido os primeiros hospitais. Esculápio Uhum. não era fácil, ele ia nas cidades, Atenas e outras quaisquer, e encontrava os melhores lugares para fazer seus templos. E ali Uhum. ele recebia os pacientes, e esses pacientes, por um motivo ou outro, pela atenção que fosse, tinham uma melhoria sensível de todo o quadro que você pudesse imaginar, tanto Uhum. clínico quanto psiquiátrico. Daí ele passou a ser chamado de pai da medicina e da cura. Evidentemente que isso não durou muito tempo, Uhum. porque teve o pai dele, o Zeus, resolveu matar ele, e ele hoje virou, se não me engano, uma constelação universal. Uhum. Mas o que eu achei importante também na história do Esculápio foi. Eu tenho uma historinha para contar antes. Uhum. Quando eu estava entrando na faculdade de medicina, um dia eu estava entrando na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, 1961. Eu estava entrando no pátio, um cara gritou: Oi, Esculápio, tudo bem? Atitude, eu achei que já era algum trote de um veterano. Eu nunca tinha ouvido falar em Esculápio. Aí falei: Meu Deus, eu vou pesquisar. Aí dei uma pesquisada, por isso que eu estou contando essa história que eu Uhum. pesquisei agora, dei uma revisada para me lembrar da história dele. E o Esculápio tinha umas coisas interessantes, que ele achava que o equilíbrio da mente com o corpo é que formava a saúde. Bom, vamos passar então para o segundo tempo, para o segundo homem da medicina que eu escolhi. Eu falei de Uhum. escolher, eu escolhi evidentemente o nosso Hipócrates. Hipócrates já Sim. era brotinho, ele chegou muito tempo depois de Esculápio. Ele já chegou 460 anos antes de Cristo. O outro chegou a 1200, você imagina a diferença. Bom,
Hipócrates, como nós todos sabemos, ele é o nosso pai da medicina. Foi a Uhum. partir dele que a medicina se tornou realmente uma disciplina. Uhum. E tem histórias para contar de Hipócrates, uma barbaridade. Mas eu vou só sintetizar numa, que por que ele é o pai da medicina? Na época dele, ele conseguiu fazer com que as pessoas deixassem de pensar que a medicina era a mesma coisa do que misticismo, problema religioso, etc. Uhum. Ele separou isso, fez estudos clínicos fantásticos para a época dele, tá? Uhum. E com isso ele deu o primeiro passo para que a medicina fosse reconhecida como uma disciplina, uma carreira médica que é até hoje. Isso Uhum. seria, podia dizer de início, sobre a questão da, da medicina e a homenagem que eu queria fazer aos médicos pelo dia de ontem, é falar de dois expoentes aí da nossa medicina. Inclusive, doutor Licínio, o juramento que nós fazemos, né, quando nos formamos em medicina, é em homenagem ao Hipócrates, né, o juramento de Hipócrates. Claro que é, sem dúvida nenhuma. E eu esqueci de falar uma coisa. Você sabe aquela cobrinha que nós temos com o bastão? Quem que Uhum. é? Que é o símbolo, né? Sabe quem passou aquilo para gente? É o Esculápio, não é? Esculapro, exato. Está sabendo aí, rapaz. Ah, pô. O Esculapro que passou essa cobrinha com a serpente. E o Hipócrates passou esse juramento, onde fala, tem várias versões sobre o juramento. Eu cheguei a dar Uhum. uma olhada nisso, a Associação Médica fez algumas sugestões, enfim. Mas, na verdade, é que o que ele preconizava é que a gente exercesse a medicina com honra, com dignidade, com respeito, com humanidade. É Uhum. basicamente isso que ele pedia a gente. E eu acho que é Uhum. isso que todo médico deve tentar fazer. Uhum. Além do juramento, praticá-lo. Às vezes a gente Sim. jura, né? E depois, na prática, não faz a mesma coisa que jurou. Uhum. Mas então é isso que eu poderia te dizer a respeito de Hipócrates, que podia dizer o que é dele mais. Muita coisa, mas eu acho que seria bom a gente começar a abordar o tema Sim. da palestra, porque Uhum. eu imagino que tem muita gente curiosa para saber essa questão da psiquiatria. A psiquiatria é uma especialidade danada, porque, vou dizer, muito rejeitada. Eu vou te dizer uma historinha que Uhum. eu uma vez aprendi e contei num congresso médico, mas não era de psiquiatria, não. Congresso de tudo quanto era médico. Aquela discussão enorme sobre as várias especialidades. Aí Uhum. eu queria falar sobre a psiquiatria. Mas o que é que você quer falar? Não, eu quero dizer o conceito que vocês, médicos, fazem da Uhum. psiquiatria. Então, Isso em vocês que ano, dizem doutor Licínio? a 1900, século passado. Tá? Já te falo mais local onde foi. Foi no anfiteatro da FEComércio, aqui em Uhum. Botafogo. Uhum. Eu sou das Minas Gerais, você sabe, que eu mato a cobra e Sim. mostro o pau. Então, a Ah, sim. história é essa. Tá? Mas o que, que eu falei então? Eu falei assim: olha, eu vou dizer, a minha especialidade é considerada pelos casos caríssimos pessoas que estão dizendo que o cirurgião não sabe nada e faz tudo. Já o clínico sabe tudo, mas não resolve nada. Agora, o psiquiatra, esse nada sabe, nada faz. Era assim nesse clima que o psiquiatra era entendido pelas demais especialidades da medicina. E acho que tem muita gente que pensa assim ainda, apesar dos progressos que a psiquiatria fez ao longo desses anos todos. Sim. Mas então eu vou dizer por que, que eu vou adentrar aí em algumas coisas que eu acho que eu pensei que seria bom falar. Uhum. Por que é que eu fui fazer a psiquiatria dentro desse clima? Uhum. Eu, da minha turma, nós não éramos muitos, nós tínhamos no máximo uns 80 alunos, e no quinto para sexto ano, 99% da turma já tinha escolhido as suas especialidades. Eu era Uhum. um dos que não tinha escolhido ainda. Eu já tinha passado por clínica médica, cirurgia, urologia, nefrologia. Nefrologia, eu posso dizer que foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro na medicina, que eu É mesmo? fui convidado para participar de uma equipe de diálise peritoneal. Naquele tempo era diálise peritoneal, Sim. não é com a facilidade que a gente tem hoje com as máquinas, nada disso. E fui na Casa de Saúde São José, tá aqui Uhum. pertinho no Botafogo. Então era o seguinte, eu fui para lá, fiquei a noite inteira
trocando, mexendo na barriga de um camarada que tinha sido então feito um quadro de insuficiência renal por conta de uso excessivo. Não foi de álcool, não, hein? Foi de crustáceos, comidas do mar. Uhum. E ele saiu bem, etc. E ele pagou, ele era muito rico, pagou uma grana para a equipe toda. E a equipe me deu uma parte dessa grana. E eu saí, a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi foi comprar um óculos escuro, porque não era fácil viu, passar a noite inteira trabalhando e sair com Uhum. aquela luminosidade que o Rio tem todo, quase sempre. Né? Mas aí eu ia contando por que eu fui fazer a psiquiatria. Mas, doutor Eu Licínio, só uma coisa, o senhor ia fazer obstetrícia também, não era? No seu livro o senhor fala que... Não, é verdade. Eu corri todas as especialidades. Um colega nosso, que já não está entre nós, queria me levar para a Uhum. cirurgia plástica. Agora veja se eu, com o meu perfil, teria capacidade para ficar dentro de uma sala de cirurgia que só tinha hora para começar. Às vezes começava no dia, terminava no outro. Cirurgião plástico, eu considero, do jeito que eles falam da psiquiatria, eu posso falar dos cirurgiões plásticos. É um costureiro gabaritado, com performance e performance só não. Ele tem, como é que chama isso que os médicos costumam fazer quando terminam tudo? Pós-graduação, vamos falar pós-graduação na França, de costureiro. Uhum. Então aí eles aprendem, vão costurar todo mundo e fazem coisas realmente fantásticas. Eu não Ah, conheci sim. muito a cirurgia plástica reparadora, mas conheci muito a plástica estética, que era a que eu mais Uhum. gostava também. A reparadora era terrível. Mas a Uhum. questão minha com a passagem pela obstetrícia, eu me encantei no quarto para quinto ano de medicina. Eu gostei muito de fazer obstetrícia e ginecologia. Eu estava na 34ª enfermaria, se não me engano, da Santa Casa. O Uhum. professor era Jorge Rezende, e ele vai me convidar, como eu tinha muita habilidade, é, manual, e não, você vai trabalhar com a gente, não sei o quê. Aí eu fui fazer ambulatório. De repente, eu me vi internado na casa Mãe Pobre, lá na estação do Rocha, fazendo Uhum. plantão de 24 horas, onde em 24 horas a gente assistia seguramente uns 40 partos de todos os tipos. E Nossa. depois, e depois tinha que fazer o ambulatório, atender as grávidas para ver como é que elas iam se portar por ocasião do parto. E eu era Uhum. metido, eu fazia aquelas medidas todas, acho que ninguém faz hoje mais com os recursos que tem Uhum. sonografia, tem ressonância, então ninguém mais pega aqueles compassos para medir Uhum. distância daqui para colar, para ver se a cabeça do feto vai passar ou não. Mas eu fui também perdendo a vontade não, eu teria que me desenvolver mais do que eu já tinha desenvolvido na ginecologia e obstetrícia. Uhum. No ambulatório era engraçado, os colegas achavam ruim, porque eu ficava perguntando quanto a pessoa ganhava. Por quê? Porque não adiantava receitar se ela não tivesse dinheiro para comprar. Eu tinha É, uma isso é listinha do importante. remédio com os preços, então eu perguntava, olha, eu quero receitar para você. Imagine, como é que chama? Um antianêmico. Olha, eu Uhum. sei esse, aquele. Custa tanto. Ah, pode receitar, doutor, que esse eu compro. Então, eu Uhum. funcionava. Eu tinha muitos aspectos assim, social na minha vida, mesmo durante a faculdade. O que aconteceu? Quando eu estava me formando, eu não digo que eu escolhi a psiquiatria, eu acho que foi a psiquiatria que me escolheu. Por que, Tá que eu vendo? falo isso? É, olha só, está escrito isso no livro que você fez referência, vou Uhum. fazer referência aí. Eu estava plantando no Miguel Couto e o médico me viu trabalhando e eu tinha muita paciência. Quando chegava, pau d'água no Miguel Couto, quer dizer, bêbado. Chama o Licínio porque é ele que entende de bêbado. Então, é desintoxicar e ter paciência para Uhum. o cara não aprontar nem agredir ninguém. E, Sim. por conta disso, ele me chamou para dar uns plantões numa clínica particular que não existe mais aqui, era pertinho da São José. Aí eu fui dar um plantão. Achei horrível aquele, um bando de pacientes perdidos no pátio. E Uhum. eu falei, o que eu vou fazer aqui, gente? Era um pedido, doutor, me dá minha alta, doutor, me dá um remédio, eu preciso de dormir. Aquela coisa, solicitação constante. Um dia, sabe o que eu fiz? Eu peguei o meu acordeão, eu era bom tocador de sanfona. Levei para o bar e comecei a rosetar umas músicas daquele tempo das Minas Gerais, que eu sabia bem, tá? E outras músicas mais modernas também. Eles foram juntando em torno de mim. Lá pelas tantas, o que eu fazia? Eu parava de tocar e começava a gritar, escuta, vamos conversar um pouquinho. Fulano,
não vou falar o nome, de repente o diabo está vivo ainda. O que você está fazendo aqui? Por que você veio parar aqui? Aí os que eu conhecia mais, pô, você já é a quinta vez que está aqui, o que está acontecendo? Então a gente comecei ali uma coisa chamada grupo, e aí virou cachaça no hospital. O dia que eu ia dar plantão, eu tinha que levar sanfona. E não era Uhum. só o paciente, não. Tinha paciente internado com problema cardíaco, que era um inferno. Queria E eu participar. eu ia para lá tocar sanfona para ele. E aconteceu também, no Hospital Mário Creflo, que tem ainda na Penha, que era de câncer, Uhum. eu fui convidado para dar uns plantões lá, claro que eu levei a minha sanfona. Quando eu levava essa sanfona e tocava, os pacientes choravam lá, e nessa noite precisava muito pouca morfina, talvez por conta do relaxamento, da lembrança, enfim, da atenção que eles tiveram para uma pessoa que estava ali de passagem, que era o meu caso. Mas por isso que eu falo, aí eu fui ficando assim, não, essa especialidade me interessa, porque não tem ninguém para cuidar dessa gente. Por isso que eu Uhum. falei, ela me escolheu, porque eu percebi, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí comecei a fazer nessa clínica mesmo, grupo, grupo de família. Eu tive um supervisor, que Deus já levou, Kleber Carvalho, ele era psicanalista, formado em psicanálise na Argentina, e ele se dispôs a me ensinar a fazer grupo, ele era psicanalista. Então, quando Uhum. eu terminava o grupo, ele fazia a supervisão. Atitude, eu aprendi coisa para chuchu. Mas aí o que acontece? Eu me formei e, de repente, eu estava igualzinho a história do pintor, que está lá pintando o teto, alguém chega embaixo, tira a escada, já segura na brocha, porque a escada já tirei. Aí eu falei, eu tenho que arranjar outra escada. Isto é, eu precisava arranjar um espaço para mim Uhum. fazer alguma coisa que eu gosto, quer dizer, que é fazer grupo, atenção ao Uhum. paciente. E falei, eu sozinho fazer isso jamais, não tem como. Aí comecei a pensar, eu preciso de, de arranjar gente para trabalhar comigo. Mas que o quê? Eu tinha um cunhado que era meu compadre e amigo, e a irmã dele tinha uma casa. Eu estou falando, entrando na história dessa romã, porque ele confunde um pouco com um pouco da psiquiatria que eu assisti. Eu formado Agora, dentro de uma doutor Licínio, psiquiatria clássica, só antes da gente seguir nesse tema, né, a gente falar um pouco da história da própria São Romão, que se confunde com a história da psiquiatria, né? Ela, acho que o senhor foi visionário no sentido de colocar a multidisciplinariedade dentro do tratamento psiquiátrico, né? Mas antes de a gente seguir nesse caminho, eu queria te perguntar, como é que era a psiquiatria naquela época, doutor Licínio? eu ia te contar isso agora. Olha Uhum. só, era terrível. Olha só, você aprendia insulinoterapia, serlete terapia e impregnação. Você Nossa. imagina, o resto era ampliquitil, debutal e fenergan para sedar a pessoa. Uhum. Era assim que eu fui formado. Não tinha, olha, eu não vou dizer, eu estava dentro do hospital ainda, uma ocasião, fazendo estágio em psiquiatria. O professor, não era o assistente, o professor, hoje nós vamos aprender eletrochoque. Pô, me chama um paciente lá qualquer pelo nome, vem o cara pula na cama e fala, então agora nós vamos fazer o choque. O cara já estava acostumado a tomar tanto choque que um a mais, um a menos para ele, acho que as lesões que ele tinha que ter tido, já tinha. Então nós aprendíamos a fazer o choque segurando o paciente, etc. Enfim, era a psiquiatria que eu falei, como é que eu vou abandonar isso tudo? Né? Uhum. Foi muito difícil, mas a psiquiatria era essa. A outra Uhum. coisa que eu achava de certa forma, um absurdo, acho até hoje. Hein? Eu acho que o psiquiatra, ó, Foucault falava isso, hein? Que o Uhum. psiquiatra sozinho não resolve o fenômeno da loucura, Sim. que ele precisa de outras pessoas para ajudar a tratar do paciente. Mas então, estava te dizendo, esse era o clima em que eu fui, vamos dizer, formado, que psiquiatra não sabe nem faz nada, que o tratamento que tem são esses, e que o doutor manda quem pode e obedece quem tem cabeça. Isto é, o poder do doutor era tal que, meu Deus do céu, eu achava um absurdo. Eu queria, às vezes, discutir. Não, não tem que discutir. Você acha que fazer choque, acha que tem que dar na atenção, não tinha com quem discutir. Era você sozinho e uma enfermeira, às vezes, falava. Os colegas, eu não tinha, objetivamente, na época que eu me formei, não tinha psiquiatria que era o meu sonho, entendeu? Uhum. Eu achava que era muito ruim, e se tem algum lugar que ainda só faz isso, eu lamento, porque eu não acho que é isso que a psiquiatria precisa, nem o Uma paciente. humanizada. Mas então é isso aí, como eu estava te dizendo. Aí tiraram a escada, eu falei, eu tenho que Uhum. achar.
eu tenho que achar um lugar para botar minhas ideias em prática. E esse meu cunhado tinha uma casa na rua São Paulo, por isso que é o nome dela, Uhum. que estava desocupada, estava um lixo, objetivamente. Eu fui lá ver a casa, falei, você me aluga essa casa, eu vou tentar começar aqui, mas não tentava começar por internação, não. Era muito mais para o hospital de ou consultório. Não Uhum. cabia muita gente para internação. Mas o que, que acontece? Como hoje ainda existe muita gente pobre nesse país, eles não tinham dinheiro para pagar a condução para ir à consulta, entende? Uhum. Então eu acabei tendo que abrir espaço para a pessoa dormir lá dentro. Então eu acabei tendo, a rigor, uma série de residentes que não teriam indicação psiquiátrica de internação, mas teriam indicação social de internação, porque eles não comeriam, não dormiriam, não teriam remédio, nem médico, nem nada. E aí comecei a campear, como a gente diz lá nas Minas Gerais, médico para trabalhar comigo. A primeira médica que veio comigo, você deve ter visto o retrato dela no centro de estudos aqui da São Romano. Ela era das Minas Gerais, de Juiz de Fora, e ela era danada. Ela falou, não, eu topo fazer isso. Eu disse, olha, eu estou criando uma forma diferente de tratar do paciente. Todo mundo aqui participa do tratamento. Mas como é que é? Ó, se você vai examinar um caso, você vai discutir comigo, vai ter. Eu contratei uma psicóloga que também já não está entre nós, chamada Luísa de Carvalho. Ela foi uma perna, me ajudou muito. E é preciso dizer que, na época, no Brasil e no mundo, já estava correndo uma modificação também. Uhum. Você veja que Marcel Jones, lá no seu, na Europa, começou a fazer comunidade terapêutica. Nós importamos, de certa forma, algumas Uhum. coisas interessantes para a gente aplicar aqui. E a gente, é, aqui, a São Romão começou com psiquiatria infantil juvenil. E Uhum. não tinha ninguém aqui para ensinar a gente. Eu tive, de certa forma, uma sorte que eu contratei o professor Maurício Nobel, que foi de grande valia, deu um curso de um ano para nós de psiquiatria infantil e juvenil. Ele era Uhum. craque no assunto, entendeu? E veio gente de outros hospitais que eu convidei também para o centro de estudos, para que a gente tivesse uma abordagem sobre o que nós estávamos fazendo e ver o que podia melhorar. Enfim, começamos a trocar como comunidade. Se você pegar o emblema da São Romão, é importado naquela época, São Romão Comunidade Terapêutica. Isso durou de 69 até 85. Em Mas, doutor 84, Licínio, só uma questão. Nessa época, assim, o senhor chegou a ter muita resistência, assim, por parte dos colegas, porque ia na contramão do raciocínio da época, né? você está mexendo na ferida, né? Você não tem ideia do que foi a resistência. Isso é uma coisa horrível, entendeu? Meus colegas falavam assim para mim: você quer aparecer, fazer uma coisa diferente. Por que você não faz o que a gente está acostumado a fazer e tal, não sei o quê? Eu falei: gente, isso aí não está resolvendo. Vocês veem, vocês estão tratando de paciente, está igualzinho, dá risco na água, né? Não fica nada. Ah, mas você Uhum. quer aparecer por quê? Eu falei, eu não quero aparecer, eu quero fazer o que eu tenho na cabeça. Eu quero uma equipe que trabalhe com o paciente. E aí foi muito desagradável. Eu não vou dar nomes, mas tem Sim. professor de psiquiatria que chegou para mim e falou assim: você quer parar com essa palhaçada de tratar de adolescente? Eu tinha muitos deficientes na época. Que isso aí é um tubo digestivo, não serve para nada, não vai resolver nada em lugar nenhum do mundo. Eu falava, professor, você me perdoe, mas eu sou insistente. Eu vou tentar, pelo menos, melhorar a qualidade. Eu posso não curar, não tinha pretensão de curar ninguém, mas melhorar a qualidade de vida eu sempre tive e acho que continuo até hoje pensando. Eu tenho certeza que hoje nós fazemos um trabalho que eu acho muito melhor que já foi, mas nós não estamos pensando em curar ninguém, nós estamos pensando em equilibrar a pessoa e, evidentemente, melhorando a sua qualidade de vida. E a resistência foi terrível. Eu posso contar um detalhezinho? Olha Uhum. só. Sim. Quando eu abri a São Romão, lá na rua São Romão, em Ipanema, nós fizemos convênio com a Caixa Econômica, com o IPASE. Naquele tempo não Uhum. tinha SUS, nem INAMPS, nem nada disso. O IPASE e tinha uma outra, uma outra entidade aí que fazia, que patrocinava tratamento para paciente. E eu já estava fazendo internação, porque, como eu falei no começo, os pacientes não tinham condições de ir e voltar, de ir e voltar. Bom, Uhum. o que aconteceu? Quase que a sua mãe era para ter nascido e morrido ainda na primeira infância.
Porque, veja só, com todas as dificuldades que a gente tinha de conquistar colega para trabalhar no nosso sistema, falar assim, olha, aqui a gente está democratizando, de certa forma, o diagnóstico e o tratamento. Você pode fazer o seu diagnóstico e propor o seu tratamento, mas antes de executar, a equipe vai discutir, vai querer saber se o diagnóstico está legal e se o tratamento que você está proposto é legal. Se não tiver, nós temos que refazer. Muita gente falava que não, eu não estou vou me submeter a enfermeiro e não sei mais psicólogo e professor de essa situação de jeito nenhum. Então eu falava, então não dá para não precisa nem começar, porque aqui o sistema é esse. Então foi difícil de conseguir também. Foi várias dificuldades para São Romão crescer. Mas para encerrar o problema econômico-financeiro, com Uhum. o convênio que nós fizemos, nós tínhamos alguma receita. Não era grande, mas dava para aquele negócio para respirar enquanto mergulhava de novo. Uhum. Depois eu vou falar para você o que é remonta, que eu aprendi naquela época. Agora eu tenho mais de 50 anos isso. O que acontecia? Eu mandava as faturas da Puipase e não tinha como me pagar. 3, 4 meses eu vou quebrar. Aí resolvi, eu tinha sido médico do Exército por quase 4 anos e fundei um ambulatório de psiquiatria lá na Vila Militar. Você imagina que ousadia. Eu formei, fui parar na Vila Militar já como psiquiatra. Meu título de psiquiatra é de 1970. Parece que foi ontem, né? Mas já faz um tempinho. E eu sei que, então, eu tinha uns amigos, né, na época era o governo ainda com muita autoridade, e eu falei com um amigo meu lá, escuta, eles não conseguem pagar, eu queria saber por que eles não estão pagando, não tem nada que eu acho errado lá, mas se tiver, me fala para corrigir. Esse cara foi lá e conseguiu fazer que eles me pagassem, então eu saí do sufoco, que era para ter morrido ali, eu já não tinha mais como pegar dinheiro emprestado, meu pessoal já era há muito tempo, entende? Então, quase que essa Roma. Você vê as dificuldades, além da dificuldade técnica, a dificuldade Uhum. financeira e administrativa. Foi Uhum. horrível. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu chegar até onde está. Sim, Mas, o senhor foi persistente, né, doutor Cine? como? Persistente, não é? Ah, nossa senhora, isso aí. Ó, você sabe como é, você está me provocando para eu contar confidências, mas está no livro. A minha avó, lá das Minas Gerais, de Uberaba, ela me emprestou, na época, 10 mil, não sei que dinheiro, era em 1969, para eu começar a São Romão, que eu não tinha dinheiro Uhum. nem para formar o capital inicial. Entende? Uhum. E ela depois nunca quis receber esse dinheiro de volta, mesmo quando eu já podia. Entende? Uhum. Quer dizer, são dificuldades enormes que eu tive que passar para chegar onde nós chegamos hoje. Eu não arrependo nada, eu acho que a vida vale a pena. A Uhum. vida vale a pena quando a alma não é pequena. Verdade. Essa coisa é Sim. única, entende? E, doutor Mas é Licínio, isso. é, Claro. dentro disso, né, que a gente está conversando, dessa vanguarda, né, na psiquiatria, eu vejo até que existe, né, a reforma psiquiátrica, a lei da reforma psiquiátrica, mas de alguma maneira o senhor já iniciou quase que a reforma psiquiátrica antes da própria lei, né? Mas me conta aí, o senhor chegou a falar, né, a gente já conversou recentemente, o senhor me disse que conheceu o Franco Basaglia, que é Conheci, assisti. o idealizador da Ainda, reforma. como eu digo, nós assistimos à conferência do Franco Basaglia. Ele esteve aqui no Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Eu assisti a conferência dele no Teatro do Copacabana Palace, cheio de gente, etc. Eu acho que eu pulei uma coisinha que eu queria ter falado e não Sim, falei. diga. Do pai da psiquiatria, Ah, pô, claro. eu pulei. Você me enveredou, está vendo? Você está desviando. Deixa que eu fale um pouquinho do nosso. Eu comecei a falar, mas não continuei, né? Mas então, vamos fazer esse parênteses, então, doutor Licini, vamos falar do Pinel, né? Que é o pai da Pois é, psiquiatria, não é? pois é. O que Aí a eu, gente volta para o Franco Basaglia, depois a gente volta. tá certo. Mas então nós começamos a falar do pneu e pulamos para essa mas para o diabo, menos para o pneu. Mas Felipe Nel nasceu já século XVIII, se não me engano, 18 ou 19. E ele, para mim, foi ali que começou a psiquiatria. Uhum. Pinel conseguiu fazer uma coisa que na época eles acharam impossível. Ele era francês, morava em Paris, e ele pediu uma licença à academia não, à Câmara Nacional da França, Uhum. licença para libertar os pacientes que estavam na Salpêtrière. A Salpêtrière era um espaço na época que tinha que era um nome assim, Uhum. Sinédrio, que era de homens.
Pois tinha o outro que era só de mulheres e tinha o outro que era faroeste, tinha de tudo. E ele pediu para libertar os homens, em primeiro lugar. E, como se diz, a Câmara votou e aprovou a proposta dele. Ele, Uhum. ele conseguiu, com essa aprovação, chegar lá e arrebentar as correntes. Foi uma confusão, porque Ah, ninguém aceitava aquela situação de deixar louco perdido na rua de Paris, paciente, de tudo quanto é tipo que tinha lá, e ele liberou. E a partir daí, Pinel resolveu a estudar a questão mental a sério, para uhum. ver o que tipo de atenção que ele deveria dar, entendeu? Ele já tinha estudado, ele formou-se lá em Toulouse, e Uhum. depois passou mais uns 4 anos na Salpêtrière. Enfim, ele já tinha cancha de psiquiatra para fazer o que ele fez quando arrebentou as correntes dos pacientes. Uhum. Entende? Uhum. E até hoje o Pneu, acho eu, que é reconhecido como o pai da psiquiatria. Sim. O jeito que tinha Uhum. Hipócrates, o pai da medicina, o Esculápio, o pai da cura. Então, eu acho que o nosso Pinel foi isso assim. E Até porque antes, doutor, isso porque até antes do Pinel, a psiquiatria e os transtornos mentais não eram nem vistos como um transtorno, né? Eles não é tinham esse muito. viés assim de tratamento, né? O Pinel acho que foi a primeira pessoa a humanizar Você isso sabe o e que eles tratar faziam? algo. Sabe o que eles faziam com essas pessoas que tinham um transtorno qualquer? Acorrentava e julgava no espaço Sim. qualquer. Acabou. Era o Uhum. tratamento dele. Tirar Uhum. eles da visão da sociedade, porque a Uhum. sociedade não aceitava. Naquela Uhum. época, então, nem se fala, né? Uhum. Mas então eu acho que o Fidel, a gente podia falar até amanhã dele, porque ele fez muita coisa para a psiquiatria. Sim. Deixou, se não me engano, foi Charcot que trabalhou com ele, um desses aí conhecidos também, que ele deu uma continuidade ao trabalho dele. Quando ele morreu, ele já tinha 80 anos por aí, entendeu? Ele Uhum. tinha seguidores bastante interessantes que foram divulgando as propostas dele para tratamento. Né? O Uhum. que mais que eu podia falar de Fidel? Então, bom, do pneu, a gente fala até do modo como se tornou símbolo, né, do Uhum, senso comum de loucura, uhum, né? Claro que a gente na psiquiatria não usa uhum, esse termo, não é um termo técnico, né, o termo da é. loucura, mas se tornou até sinônimo, né, o Pinel e tal, mas muita É gente não conhece a verdade. história do Pinel, né, Hoje, a quando você sua... é Pinel, você vê o nome dele é lembrado toda hora. Sabe que esse Pois é. cara tem algum problema. E não é Uhum. problema nem de Uhum. apendicite, nem de gastrite, não. Tem problema mental. Pinel é igual a problema mental. De Uhum. alguma forma é. E, e, infelizmente, ou felizmente, eu acho que, que ele deu esse starter e nós estamos seguindo, de certa forma, é, dentro do possível, o que ele começou lá por 1700, sei lá quando é que foi Uhum. muito tempo atrás. Uhum. Uhum. Né? Pois é, aí teve esse trajeto, né, doutor Licinho, que o senhor falava, que começou com essa psiquiatria humanizada, né, que a perspectiva do Pinel era, de fato, de humanização, né? Ele queria criar um ambiente antigamente chamado de hospício, mas era um ambiente quase que ideal para convivência, né? Esse era o objetivo do Pinel, mas houve-se uma degeneração ao longo do tempo e a psiquiatria, depois até que o Foucault aponta isso, né, como a psiquiatria assumiu um caráter policialesco quase, né? E aí foi utilizado de modo indiscriminado para punição, para controle, né? E aí, seguindo esse trajeto, veio a questão da reforma psiquiátrica, né? Com Antes o da Franco reforma Basaglia, né? psiquiátrica, nós temos que lembrar do Foucault, que foi um cara muito Ah, sim, importante, é. sem dúvida nenhuma. Inclusive, ele inspira até hoje os trabalhos que ele deixou. Há muita gente estudar os livros dele, né? Uhum, Deixou muitos trabalhos. E Foucault teve uma frase que me chamou a atenção, que eu já falei hoje aqui, que só a psiquiatria não resolve o problema da uhum. loucura. E é exatamente isso que eu sempre pensei, só que ele falou isso em sei lá, 1900 e alguma coisa, ele é de 1920, alguma coisa, Uhum, 27, se não me engano. Também filósofo francês. O Foucault tinha uma coisa interessante, você sabe que os pais deles eram médicos, né? E os avós também. Eles queriam que eu queria que ele fosse médico, forçaram ele de todo jeito. Ele resistiu, virou filósofo e parece que fez psicologia também. E foi uhum, bom ele ter saído dessa situação de pressão familiar, que existe uhum, mesmo essa pressão, que até hoje não tem pai.
que não tem. Eu passei por isso também, viu? Eu queria que algum médico, algum filho meu fosse médico. Hoje eu não quero mais, não. Não é que eu desmereça a profissão médica, não, mas eu acho que eles não tinham perfil para ser médico de jeito nenhum. Mas então o Foucault foi muito importante, eu acho, para trazer novidades, entendeu? Para as pessoas pensarem, Uhum. refletir sobre a doença, porque a gente não é muito de pensar, é muito de fazer, né? É isso e aquilo, vamos fazendo assim, vai dar certo. Não vai, não. Tem que refletir Uhum. e pensar antes de fazer. Entendeu? Mas então vamos entrar na reforma psiquiátrica. Tem uma coisa para falar para você, que é o Uhum. seguinte: era para você só não, para aqueles que estão nos ouvindo, que eu agradeço até a atenção desde já. Mas em 1999, nós fizemos um seminário na FEComércio com o patrocínio da São Romão, Uhum. e na época o tema era o seguinte: cidadania do paciente psiquiátrico. O que me incomodava na Interessante. época? E eu chamei turma da pesada, chamei o professor Portela, Uhum. chamei o presidente do tribunal aqui do Estado do Tribunal de Justiça, um monte de advogados para Uhum. discutir, olha só o que, que é. É um aspecto que eu gosto de falar porque isso existe até hoje. O paciente, não existe interdição parcial para o paciente psiquiátrico. Ou é tudo ou é nada. Então, às vezes, o cara tem um defeito qualquer e ele não pode fazer nada na vida porque ele é interditado. E aí o que eu vi muito na minha vida, quando eu estava lá no front office, era que os curadores passavam a mão no dinheiro dos caras e deixavam eles no hora veja, de preferência internado. E a minha ideia era que saísse dali alguma forma de se evoluir, entende? Que eu acho. Ou então o curador ter um tempo, igual o vereador ou qualquer político, ter um tempo de vida junto ao paciente, para ele não continuar, para trocar a vez. Não tinha. O jeito era curador. Conheci muito curador que virou milionário por conta do dinheiro Uhum. do pobre coitado que estava internado. Uhum. Vamos falar um pouquinho da reforma? Tem alguma coisa mais que você lembra aí que quer me ajudar? Só pontuar assim, doutor Licínio, que recentemente teve uma lei que ela, assim, agora ela coloca a interdição parcial também, né? Então, hoje em dia, duas coisas que a pessoa nunca pode ser privada de fazer, né, é votar e casar, né? Por mais que ela não possa movimentar bens, não vá compartilhar os seus bens com a pessoa com quem casar, são duas coisas das quais a pessoa não pode ser privada, né, o direito. Mas isso é bem recente também, né? É coisa de alguns anos, né? Tanto tempo assim, o paciente que fazia tratamento para transtornos psiquiátricos era privado de seus direitos. Né? É, bom, alguma coisa andou então. Eu não estava lembrando isso, nem sei se isso está realmente valendo mesmo. Pode ser que esteja. Vamos aplicar aqui, hein? Uhum. Mas Sim. então, E continuando doutor sobre a Licínio, tinha reforma os psiquiátrica. curadores do Estado também, né? Tem pessoas que são curadores do Estado, né? Tem. O juiz Que são determina responsáveis por uma vários, pessoa. né? É Uhum. isso mesmo. O juiz determina uma pessoa X para ser o curador de um paciente Y e ele, de vez em quando, chama para pedir as contas, enfim, o que foi feito com o paciente Uhum. e como ele tinha, né? Uhum. Conheci gente que perdeu casa, e deixa para lá. Uhum. Isso Uhum. é uma parte boa, não é muito boa da gente ficar relembrando, não. Mas a reforma psiquiátrica. A reforma psiquiátrica foi uma coisa que eu acho que veio para o bem, mas Uhum. Sim. não se aceitava de jeito nenhum a reforma psiquiátrica na forma como ela veio, porque ela veio dentro do movimento político. E a gente achava que a reforma precisava ver o paciente. O que a gente quer para o paciente? Que é o melhor possível. Não quero saber se é de direita, se é de esquerda, qual é o melhor para o paciente. Foi Sim. criado aqui no Brasil um grupo, na época, aí já existia o INAPS, na época que precedeu o SUS, um grupo de médicos de São Paulo, aqui do Rio, de Belo Horizonte, de Rio Grande do Sul, e aqui no Rio eu representei. Nós éramos 5. Nós ficamos debruçados em cima de uma prancheta para ver como é que devia ser o hospital psiquiátrico. A primeira coisa que a gente colocou foi só o hospital não resolve. Nós teríamos que Uhum. ter hospital dia e consultório. Uhum. Que é uma briga que eu toda a vida tive e foi difícil para a Chuchu, enquanto eu trabalhei com a Previdência Social, que eles me autorizassem a atender os pacientes em consultório e em hospital dia.
Mas, então, é, formamos a equipe psiquiátrica do jeito que eu sempre sonhei, médico, psicólogo, assistente social, enfermagem, terapeuta disso, porque a educação física, enfim, um grupo. Já, e essa equipe estava destinada a atender um determinado número de pacientes, conforme o tamanho da equipe, atendia até 100 pacientes. E, por um motivo ou por outro, se limitou, na época, que os hospitais não deveriam ter mais do que 200 pacientes. Doutor Ricardo Pastitucci, quando se falou que tinha que ser no máximo 200 pacientes, nós tínhamos cada hospital aqui que tinha 1.000, Sim. 1.500 pacientes. Aqui no Brasil inteiro, né? Barbacena eu não sei quantos tinha, Juliano Bueno, Doutoreiras, né? doutoreira, tinha de tudo, né? Foi um tandepar dos infernos. Eu digo assim, eu não vejo nada demais em limitar o número de hospitais, não. Só tem que saber como que isso deve ser feito. Porque é muito fácil você falar em reforma. Aí levantei lá com ele o seguinte: olha, pode limitar, mas ó, isso vai levar 10 anos para ser executado, ou o tempo que a gente achar razoável, porque não adianta chegar lá no Engenho de Dentro, ou na colônia, que eu conheci razoavelmente, chega lá, os pacientes não têm identidade, não tem nome, não tem vizinho, não tem nada. Ninguém, como é que vai botar esse cara lá? Como é que vai ir igual a esse? Tinha um monte de pacientes nessas condições. Então a gente não tinha como fechar o hospital nessas condições. Tinha que ser um plano, etc., de deshospitalização, etc., etc. Mas, nesse meio tempo, aconteceu um pequeno incidente. O Franco Basaglia, lá na Itália, em Trieste, foi nomear ele chefe do hospital lá. E ele resolveu fechar o hospital, não quer nem saber. Tinha, não sei, quase 200 pacientes. Ele resolveu, da noite para o dia, fechar aqui, não se interna mais e todo mundo está de alta. Uma coisa parecida com isso. Isso aqui no Brasil teve uma repercussão enorme. Olha lá, eles já fizeram isso lá, porque a gente não pode fazer isso aqui. As condições de lá eram completamente diferentes daqui. Eu acredito que lá ele tenha tido com quem, para quem passar o paciente, dar um acolhimento, enfim, para dar alta e parar de internar. Aconteceu isso. Ele fez uma palestra aqui, essa que eu participei, e depois eu vi isso escrito por ele, que no começo eles pensavam o seguinte, que o Franco Basaglia não queria que existisse mais hospitais, não é isso. Ele não queria que existisse mais hospitais nas condições daquela época, quer dizer, Sim. porque o hospital não tratava de ninguém. Tinha que mudar as formas de tratamento do paciente psiquiátrico. E eu achei muito interessante que muita gente esqueceu isso, quando ele falou, o paciente psiquiátrico não pode prescindir do hospital, porque muitas vezes ele, até para salvar a vida dele e a de Uhum. outras pessoas, ele precisa ser limitado na sua capacidade de ir e vir. Né? Uhum. Isso deu muito problema, mas eu acho que valeu a vida dele. Aqui ele fez várias palestras, depois morreu. Nunca mais ouvi falar em reforma psiquiátrica. Sim. Houve reforma, sim. Na Previdência Social, eu não tenho muita vivência mais de Previdência Social, desde que eu deixei de ter contrato com eles. Mas eu sempre escutei que houve uma melhoria grande, não só para os hospitais grandes, como gente de dentro, colônia, etc., e na rede privada também, onde tinha hospitais que tinham 400, 500 pacientes, sim. Uhum. Sim, ao léu, É, né? eu vejo assim, doutor Licínio, que o principal assim, motivo, a principal bandeira do Franco Basaglia nesse contexto é evitar a institucionalização, né? Que as Isso. pessoas fiquem Era. morando, né? É isso que a gente pelo menos incorpora até na própria Casa de São Romão, né? É evitar a institucionalização. As internações elas são curtas, a gente tenta ao máximo reintegrar a pessoa dentro da sociedade, né? Até nesse contexto que entra o papel do hospital dia, né, doutor Cine, que é Claro. uma maneira de fazer essa transição, às vezes, entre a internação e o dia a dia, né? No hospital dia. Mas eu tenho para mim que a psiquiatria do futuro vai ser fundamentalmente baseada em hospital dia. Porque nós Uhum. temos aqui, por exemplo, a experiência de esses pacientes que temos hoje no hospital dia, se não tivesse hospital dia, provavelmente eles estariam internados aqui ou em outro lugar qualquer. Porque é Sim. muito fácil a família chegar e não conseguir estar com ele em casa. Não é fácil, não. Você imagina, a família às vezes tem que trabalhar. Se ele tem que ficar em casa, não tem hospital dia nenhum, como é que ele faz? Vai ficar com quem? Aí a família Uhum. é muito complicado. De maneira que eu acho que já o hospital dia abre Uhum. uma porta para ele que eles não tinham antes. O paciente vem para aqui de manhã, eles vão para o trabalhar, depois eles voltam do trabalho, o paciente volta do hospital dia, encontra com eles,
dormem, comem juntos, etc. Quer dizer, é outro tipo de vida. No meu Uhum. tempo, eu tentei fazer isso, hein? Quando eu falo meu tempo, quando eu tinha convênio com a Previdência Social. Sabe qual era a acusação que eu tinha na época? Que eu queria cevar o paciente. Eu não sei se você entende o que é cevar e poder Não, conversar. como assim? Cultivar o paciente para ele não largar da É barra da mesmo? sala, entende? Então, eu falava, não é assim. Eu tinha duas combis, uma fazia a zona norte, outra zona sul, e trazia meia dúzia de pacientes desse lugar para ficar no hospital durante o dia. De tarde, eles Uhum. iam embora e as famílias esperavam. Você imaginou que trabalho, hercúleo que eu tinha, porque se chegasse lá não tivesse a família no lugar combinado, ele Uhum. voltava para dormir aqui. Era a segurança que eu tinha, porque o paciente não podia ser largado ao Léo, né? Então, Uhum. quer dizer, eu considero hoje um desafio maior que nós temos é a aceitação de todo mundo. Eu não sei se eu não conheço hospital público nenhum que tenha hospital dia, mas deve ter algum, tá? Uhum. Porque é fundamental. E nem fala consultório. Então, a gente dava alta aqui no paciente de manhã, quando chegava de tarde, já estava o paciente aqui de novo, quando muito no outro dia. Tem um caso engraçado para contar, que foi Uhum. o seguinte, estava dando alta para um paciente, e o que, que aconteceu? Tinha um camarada qualquer trocando uma lâmpada no consultório, era só alto que estava fazendo. Aí ele falou, ó, você, semana que vem, vai lá, marca com a secretária, você vem aqui para consulta. Uhum. Aí fiz a consulta e tal coisa, aí fui dar, mexi com ele assim, falei, poxa vida, você chegou aqui, você estava um bagaço, agora está saindo, vamos ver se agora o negócio dela era bebida. Vamos ver se agora, se você pega rumo na vida, vai cuidar da família, vai trabalhar, etc. Ele foi embora. Esse cara que estava aqui mexendo com uma lâmpada virou para Uhum. mim, doutor Licínio, o senhor está muito enganado. Por que eu estou muito enganado? Ora, você imagina, esse paciente eu conheço ele e a família dele. Quando ele chegar perto da casa dele, eles vão falar que ele já está bêbado, não vão querer recebê-lo. Então ele vai estar aqui de volta. Eu perguntei para ele, escuta, por que você não me falou isso antes? Que a gente não tinha conseguido feito um trabalho com a família ainda. E ele virou Uhum. meu, o senhor não perguntou? Aí na memória tocou de novo a história. Todo mundo dentro do hospital tem que estar ligado no paciente. Aqui a gente fala, Uhum. o copeiro é importante, o atendente é importante, o cara que limpa o chão é importante, que troca a roupa de todo mundo, porque às vezes uma coisa, olha, fulano de tal, urinou muito na cama e tal, precisa ver o que está acontecendo até com a medicação, às vezes. Sim. Então, todo mundo é importante, a informação é básica. E esse sistema que eu acho que a gente conseguiu implantar aqui, eu acredito que esteja implantado, Uhum. realmente eu acho que está implantado dentro daquilo que eu sonhei, é, nós estamos nesse caminho. Você vê quando nós estamos reunião aqui, tem gente de tudo quanto é tipo, tem gente da manutenção, tem enfermeiro, tem farmácia, tem nutrição, tem de tudo. E É. aí todo mundo sabe do paciente. Isso é para mim que é É. importante. Eu gostaria que isso acontecesse aí. Eu não tenho medo nenhuma de concorrência. Concorrência legal e boa assim, a gente deve bater palma, entendeu? Não é Uhum. fácil de fazer, não. Você está aqui há algum tempo já, você sabe que a gente faz um esforço enorme para manter essa vela acesa. Que, Com aliás, eu certeza. digo, na ocasião, perguntou como é que você fundou a Carta? A Carta é a coisa mais fácil do mundo. Você É. chama o padre, ele celebra a missa, todo mundo toma uma champanhe, fala isso aqui vai ser o hospital. Se acendeu a Uhum. vela. Agora vai manter essa vela acesa. Vai ver o que Uhum. custa. Vai ver o que não é brincadeira, não. Tem muita Sim, gente que a vela apaga logo no primeiro sopro. é Conosco verdade. quase aconteceu, mas a gente protegeu de alguma forma e estamos aí até hoje com 51 anos. Uhum. Mas, eu não sei mais o que falar sobre reforma É. psiquiátrica, a não É, ser doutor que Licínio, só. ela está É. andando ainda, não Uhum. está complemento, não está completa. Eu Uhum. acho que ainda falta. Uhum. Então, os tratamentos que a gente propõe, que é grupo, terapia, terapia individual, medicação é um negócio importante. Houve uma Sim. evolução muito grande na medicação psiquiátrica, que antigamente não tinha. Eu, no meu Uhum. tempo, só me lembro desses três, né, porque tinha o Debutal e o Fenergan. Uhum. Aí, olha, atenção, era um perigo. Doutor, dá um entorta nesse cara, que está enchendo muito a nossa paciência. Era assim, entendeu? Pois é. Mudou muito. Até por isso que ainda hoje, né, infelizmente, existe um certo estigma em relação ao tratamento psiquiátrico, né? Mas
eu vejo que isso tem cada vez mais está sendo mais desmistificado, desconstruído. Isso é uma coisa muito boa. Até porque, né, doutor Licínio, a primeira medicação psiquiátrica comprimido, né, a clorpromazina, ela é de 1948, né? Então, assim, olha, relativamente bem pouco tempo frente a toda a história da medicina, né? Então é uma coisa assim, bem interessante. Doutor Licínio, nós temos mais 5 minutos, sabe? Viu como passou rápido, né? Uma Já hora aqui passou já esse tempo, praticamente. meu Deus do céu. E você me botando para falar esse tempo todo? Nossa. Mas, doutor Licínio, então, eu quiser caminhando para o final, fazendo as considerações finais, eu aproveito para deixar aqui minha pergunta para também introduzir esse final, a questão do futuro da psiquiatria, né? Qual é o futuro da psiquiatria na sua visão e as suas Tudo da considerações? psiquiatria é isso aqui, ó. Formação e treinamento de equipe psiquiátrica. Se não tiver, não adianta botar hospital bonito, pintado, arrumadinho, cama, fauna, o diabo que seja. Sem formação e treinamento de equipe psiquiátrica, a gente não vai a lugar nenhum. E quando eu falo equipe psiquiátrica, é essa que trabalha na internação, trabalha no hospital dia, trabalha no laboratório e outras coisas mais que podem acontecer, entendeu? Eu acho que nós estamos num momento de andar. Por quê? Nós estamos no século, eu falei no século passado, o que você acha do século que veio? Eu falei assim, o pior problema que nós vamos ter vai ser a depressão. E não, acho que eu não errei muito, não, hein? Porque os Não? problemas de depressão nesse país e no mundo inteiro estão alarmantes. A quantidade de suicídios que tem por conta de depressão. E também tem uma história, estava para falar 3 dias aqui sobre depressão. Antigamente a depressão vai atrás, esse cara não quer nada, ele quer sombra e água fresca, quer dormir. Pô, o cara estava triste, está triste porque brigou com a namorada. Então, não se fazia um diagnóstico de depressão. Fazia vamos dizer, um apanhado só da situação e justificava de alguma forma. A psiquiatria tem futuro, sim. Eu acho que tem que começar na família, nas escolas, sabe? Higiene mental. Estresse, nós que somos trabalhadores de saúde mental, nós temos que cuidar do nosso estresse, porque a gente só tem hora para começar para trabalhar, não tem hora para acabar. É. A gente tem que nos organizar, porque senão amanhã nós vamos estar do outro lado, certo? Então, tendo que ser tratado, porque nós não cuidamos bem da nossa saúde. Aquela coisa que alguns falaram antes de nós, que a saúde física e psíquica é o que significa que é o importante, entendeu? Sim. Se um cai, o outro vai junto, entende? Então precisa haver tanto a saúde mental quanto a saúde física bem cuidadas, bem tratadas, para que a pessoa não entre nessa situação que todos querem, que tem muita gente morrendo por conta disso. O índice de suicídio, eu vi, é brincadeira. Nos Estados Unidos, não, mas na Inglaterra, eu acho que está passando a hora, mas só para terminar. Na Inglaterra, eles estão com muito medo de depressão por conta da saída da Inglaterra do bloco europeu. Eu já escutei muita gente falando que não vai ficar na Inglaterra porque não tem condição de sobrevivência. E todos estão deprimidos. E a saúde na Inglaterra é toda pública, né? E eles não estão tendo condições de suportar essa pressão. Juntou com o Covid, nós nem falamos aqui, mas olha, a nossa área de psiquiatria tem que estar preparada, porque esse pós-Covid vai ser complicado também. Provavelmente a próxima pandemia, né? Pois é. Como é que nós vamos fazer para tratar dessa gente toda? Vamos fazer o Sim. possível. Doutor Licínio, as pessoas estão deixando aqui as manifestações assim, muito positivas, gostaram muito do seu discurso, da sua história, sabe, elogiando muito a história da Casa de São Romão, e o pessoal que está pedindo a parte 2 agora, hein? No próximo momento, né? O pessoal está pedindo. Vamos combinar, né? E fica para uma próxima, né? Doutor Licínio, gostaria de agradecer a sua presença, foi uma honra aqui ter essa conversa com o senhor. Essa oportunidade que a gente teve de bater esse papo aqui no Instagram, coisa que eu só ouvi falar. Agora que eu fui apresentado ao Instagram, que até então, para mim, era um ilustre desconhecido. Um abraço. Muito obrigado, doutor Licínio. Um abraço. Vamos em frente. Saúde para você. Obrigado. Amém. Tchau. Amém. Tchau, tchau.